Olá, boa noite. Pelos próximos 30 minutos eu conto com a sua companhia no Jornal Band Minas, que começa agora. Marcos Valério é transferido para Contagem. Operador do Mensalão cumprirá pena na Nelson Hungria. Ladrão de chocolate. Criminoso rouba loja e foge levando 2 caixas de bombons. Menos curvas pelo caminho. Depois de quase 3 décadas, começam as obras de duplicação da BR-381. E ainda os preparativos de Cruzeiro e Atlético para a rodada do Campeonato Brasileiro desta noite. Marcos Valério, operador do esquema do Mensalão, já está na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem. A reportagem é de Kiwane Rodrigues. Condenado a 37 anos e 5 meses de prisão, Marcos Valério desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins às 9h50 da manhã. Agora, Marcos Valério se prepara para descer. Ele está vestido branco, todo de branco, está descendo agora o ônibus algemado. Ele vai direto para a viatura do COP. O comboio levando o publicitário deixou o aeroporto pelo acesso de carga e descarga e foi direto para a sede da Polícia Federal no bairro Gutierrez para procedimentos administrativos. Antes de seguir para a penitenciária Nelson Hungria, passou no IML para exame de corpo de delito. Algemado, ele desceu da parte de trás da viatura. Trazendo Marcos Valério, chegou na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana. Ele passou, tomou conhecimento da dia. Somente penitenciário da Papuda, em Brasília. A transferência dele para o presídio em Contagem foi autorizada na semana passada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Aqui no estúdio comigo, Carlos Lindenberg. O que motivou essa transferência de Marcos Valério? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, a solicitação do advogado. É claro que estando na cidade dele, aqui em Belo Horizonte, ele certamente estará mais à vontade, estará mais próximo dos seus, próximo, inclusive, dos negócios que ele mantém ainda, o escritório dele funciona ainda aqui na Rua Lagoas, de maneira que era previsível que ele viesse para cá, né? Agora está, como se viu aí na imagem, está o Marcos Valério envelhecido, né? Tá mais magro, né? Mais magro, e cabelo branco já, está bem envelhecido o Marcos Valério. E falando nisso, esse cumprimento de pena na Grande BH poderá amenizar um pouco essa condição de preso dele, né? Que é muito difícil, né, para todo mundo, né, que é detido. Sem dúvida, mas vai estar perto da família, ter muitos amigos por aqui, certamente poderá amenizar um pouco essa pena que ele tomou do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu chamo a atenção porque foi preciso que o advogado insistisse para que ele viesse para cá por uma questão de segurança. Parece que havia um sentimento de que lá em Brasília estivesse mais seguro do que aqui em Contagem, aqui na penitenciária Nelson Hungria. E os envolvidos, os outros mineiros envolvidos no esquema, alguns continuam na Papuda, ainda em Brasília, né? Alguns continuam ainda em Brasília, o Cristiano Paz, o Ramon Hollenbach. Agora, o que chama muita atenção é esse rigor imposto aos condenados pelo ministro Joaquim Barbosa, uma interpretação dele pelo qual somente poderão trabalhar fora do presídio depois de cumprido 1/6 da pena. Isso está chamando muita atenção e há uma polêmica no meio jurídico sobre isso. Tá certo. Muito obrigada, Carlos Lindenberg. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 3 pessoas foram presas e 3 continuam foragidas, suspeitas de participação em um esquema de sonegação fiscal em Minas. Deflagrada desde as 5 da manhã, a mega operação, trabalho conjunto da Receita Estadual, Ministério Público Estadual e Polícia Civil, teve como objetivo desarticular o esquema de sonegação fiscal. A operação hoje ela tem a finalidade de coibir
a prática, a sonegação fiscal de ICMS do Estado de Minas Gerais por algumas empresas do setor atacadista de alimentos e, sobretudo, de bebidas que atuam na região do Ceasa de Contagem, empresas essas que eram beneficiadas por um esquema supostamente capitaneado por uma empresa distribuidora do Espírito Santo. Além de Itaúna, empresas fantasmas, pelo menos 10 delas, em Contagem, Divinópolis e Governador Valadares, também participavam do esquema. A investigação, desencadeada há pelo menos 6 meses, teve como divisor de águas a prisão de um caminhoneiro aqui na capital. O próprio caminhoneiro informou que a orientação que ele tinha é que, ao chegar na região do Ceasa, especificamente um posto de gasolina próximo ao Ceasa, esta nota deveria ser rasgada e substituída por uma outra nota fiscal, que aí sim, de uma empresa de Minas Gerais, também inexistente, uma empresa de fachada, vendendo para a empresa Precisão. As investigações apontaram que o esquema que beneficiava empresas fantasmas em sonegação de impostos e outras práticas criminosas já durava pelo menos 3 anos. Prejuízo estimado em mais de 100 milhões de reais aos cofres públicos. O valor aproximado até o momento é de 120 milhões de reais, sendo que desses 120 milhões, 60 milhões de reais já estão definitivamente apurados e inscritos em dívida ativa. Todos eles relativos a empresas desse investigado que foi preso hoje. Mas é bem provável, a gente acredita que isso possa acontecer muito facilmente, que diante do tamanho da empresa distribuidora lá do Espírito Santo, esse valor suprimido seja muito maior de 120 milhões de reais. Foram divulgadas as imagens do circuito interno de uma loja de chocolate da Avenida Afonso Pena, que foi assaltada nesta semana. Reparem neste homem de camisa azul. Ele entra na loja e anuncia o assalto. Armado, ele obriga as funcionárias a irem para o fundo do estabelecimento. O bandido pega todo o dinheiro do caixa. Ele ainda tem a cara de pau de levar 2 caixas de chocolate. A ação dura menos de 1 minuto. E o criminoso deixa o local como se nada tivesse acontecido. O caso foi em uma das avenidas mais movimentadas do hipercentro de Belo Horizonte e em plena luz do dia. O bandido foi preso, mas o clima é de insegurança. De acordo com os proprietários, este foi o 3º assalto à loja em menos de 1 semana. O governo de Minas e a Prefeitura de Belo Horizonte apresentaram hoje o Plano de Segurança e Saúde para a Copa do Mundo. Cerca de 60 mil militares vão trabalhar durante o evento no estado. Na capital está prevista uma delegacia só para atender ocorrências envolvendo manifestantes. É a atual Delegacia Regional Noroeste, né? Houve um entendimento que contou com a colaboração também do Poder Judiciário e do Ministério Público, que todos os casos decorrentes de eventuais manifestações ou similares, todos os flagrantes, né, serão conduzidos até aquela delegacia, inclusive numa situação inédita também será feito o atendimento do menor, né, em conflito com a lei, eventualmente identificado dentro dessas manifestações, pois teremos lá uma equipe completa de juízes, promotores e defensores para dar continuidade a esse processo também com relação aos menores. No setor da saúde foram investidos 39 milhões de reais para cumprir os protocolos internacionais para atendimento de múltiplas vítimas, juntamente com o da população da capital. Nós esperamos que, com o reforço das unidades de pronto atendimento, que terão médicos adicionais, enfermeiros e pessoal de retaguarda adicionais, com mais veículos do SAMU, né? Nós vamos ter mais 13 veículos, sendo 4 unidades de suporte avançado e 9 de suporte básico. Além de toda a retaguarda dos demais hospitais, nós teremos condições de prestar assistência adicional, digamos assim, que vier demandando pelos profissionais e turistas que vierem à Copa, mantendo e preservando a questão do atendimento à população. A seguir, STJD julga jogadores e diretor do Cruzeiro. E ainda as expectativas do time celeste do Atlético para a rodada de logo mais.